tarde, Marcilé. Tarde. Agora à tarde a gente está com um número menor, né? Mas nós vamos já colocar o planejamento. Mas antes do planejamento, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a criança alfabetizada. Eu sei que o lançamento é até amanhã, né? Mas vocês já devem ter feito uma análise, né, do resultado. Eu estava olhando sobre a fluência, olhei sobre a parte escrita, né, sobre a parte da leitura, de língua portuguesa, olhei a parte de matemática, e o que eu vi? A fluência, nós temos um número, né, de alunos, do pré-leitor até o leitor iniciante, nós estamos com 489 alunos no quinto ano. Fluentes, nós temos somente 485, são mais de 900 alunos. Então, esse momento de leitura nossa da terça-feira, não só esse momento, mas o tempo todo dentro de sala de aula, né? Eu gostaria de pedir a vocês que conversassem mesmo com os professores, né? Para estarem fazendo esse trabalho, um trabalho diferenciado com os alunos do quinto ano, porque o aluno do quinto ano ele precisa ler com autonomia, ler com fluência, não é? Nós não podemos mais, assim, eu sei que as salas são heterogêneas, mas nós não podemos ficar com esse número, não é? 489 alunos no nível, entre os níveis pré-leitor e leitor iniciante. E a gente está no início do ano, eu tenho certeza que tem como nós melhorarmos esse resultado aí. Vocês concordam comigo? Não é? Nós temos como melhorar esse resultado. Pegar firme com a leitura, esse trabalho, vocês já fazem um trabalho de leitura com eles, já mandam essa leitura que está sendo feita em casa, mas em todos os componentes curriculares, dentro de sala de aula, explorar essa leitura, fazer com que o professor leia em sala de aula, para que ele seja um espelho, né? O aluno se espelhar nele, e o professor vai chamando a atenção do aluno nas habilidades onde ele pode explorar a pontuação, número de parágrafos, a leitura, né, aquela leitura com entonação, com ritmo, em todos os momentos fazendo esse levantamento com o aluno. E nas terças-feiras, que a gente já sabe que vai ter esse momento, né, da leitura, que a gente vai falar mais um pouquinho, eu só estou adiantando aqui porque eu estou falando da fluência. É um momento que o professor vai unificar esse trabalho, ele vai estar perto do aluno, verificando como que esse aluno realmente está fazendo uso até desse livro que ele está levando para casa, de que forma que ele está lendo, e preparar esse momento, né, dentro da escola, para que seja um momento prazeroso, um momento que ele vai ler e sentir vontade de ler realmente, a leitura com prazer, né? A leitura deleite, é aquela leitura onde o professor pode estar explorando também com este aluno a interpretação, a compreensão desse texto, ou desse gênero textual que ele está lendo, tá? Então, fica atenta, tá, gente? Não conversem com o professor, porque quando você quando você analisa a plataforma, vem aluno por aluno, a situação de cada aluno. Então, isso facilita o trabalho do professor dentro de sala de aula, e até para vocês mesmos, como supervisores, estarem observando, não, esse aluno aqui ele precisa de uma atenção maior, então ele precisa, eu preciso trabalhar, o professor precisa trabalhar mais com ele na leitura, então eu vou fazer com que esse professor, ajudar esse professor, né, levando atividades, estratégias diferenciadas para que esse professor possa estar trabalhando dentro da sala de aula com esse aluno, tá? E tentando, né, sanar essas dificuldades aí, nessa parte da leitura, porque se ele não lê, ele não compreende. E se ele não lê, não tem como ele fazer uma avaliação de uma forma, assim, com um resultado positivo. Não tem como. Vai ficar aquele trabalho, assim, vou dando leitura para ele, mas como eu não estou fazendo esse levantamento, observando a melhoria, se houve melhoria ou não, o que eu posso fazer, parece não, nós vamos ficar batendo em algo que não vai ter resultado, não é? Então, traçar uma meta, vamos traçar uma meta, essa turma, eles estão com dificuldade de leitura, vamos ver se até dia tal, se até o mês tal, vamos ver como é que vai ser a melhoria da leitura com esses alunos, em todos os sentidos, tá?
Dentro de língua portuguesa, eu vi que as crianças, né, os alunos estão, o aproveitamento deles lá, aprendizado adequado, 61%, apesar de estar um pouquinho acima da média, mas eu acho que ainda pode melhorar muito ainda, e são sempre as mesmas dificuldades, as mesmas habilidades. Eu estava observando lá, são habilidades de compreensão, as habilidades dentro de estratégia de leitura, inferência, o sentido de palavras, de expressões, outra habilidade também que eu percebi, humor, mas nós já estamos colocando humor desde o início, né, desde o primeiro bimestre, no planejamento. Peçam aos professores que trabalhem isso. Esse bimestre vai ser excelente para fazer esse trabalho, porque nós vamos trabalhar com piadas, nós vamos trabalhar com cartoon, nós vamos trabalhar com anedotas. Então, eu acredito que o professor vai ter como fazer um trabalho diferenciado também este bimestre. Tá? A questão de identificar a opinião do autor, como nós vamos trabalhar, vai ser um gênero a ser trabalhado esse ano. Na criança alfabetizada, eu percebi também que os alunos apresentavam dificuldades, apesar de que no quarto eles trabalham o artigo de opinião, tá? Mas esse trabalho, durante o tempo que nós estivermos falando sobre o gênero, nós vamos aprofundar mais um pouquinho como pode ser trabalhado dentro da sala de aula para não entregar o artigo de opinião na mão do aluno, para ele ler e encontrar a opinião do autor, tá? Ou seja, fazer um trabalho dentro da oralidade primeiro. E a matemática que ficou, assim, eu fiquei muito preocupada, cada um analisou a sua escola, e quem não teve ainda, né, essa oportunidade de fazer essas análises, porque eu sei que é do 1º ao 5º ano, às vezes, quem não deu para fazer esse levantamento ainda, faça esse levantamento, observe como está a matemática na sua escola, de que forma que vocês podem estar trabalhando, ajudando esse professor, né, a trabalhar com esses alunos dentro de sala de aula, para que essas dificuldades sejam sanadas, ou seja, sejam aprofundadas, né? E muitas consolidadas no 5º ano, principalmente no quesito cálculo de adição e subtração, o que eu observei, eles são com muitas dificuldades, reagrupamento, adição e subtração com e sem reagrupamento, situação, problema envolvendo multiplicação, divisão. Então, são situações que eu observei lá na avaliação, são situações simples, uma divisão por unidade, e no 4º ano ele já faz a divisão por dezena. Então, a avaliação que eu dei, a diagnóstica e a avaliação da criança alfabetizada, o que foi cobrado é divisão por unidade. Então, verificar onde que está, até onde que esse aluno está acertando essa operação. Onde que, a partir de que momento que ele não consegue chegar ao resultado correto. Esses questionamentos precisam existir dentro da sala de aula, durante as correções, uma correção crítica, reflexiva, fazer com que o aluno pense, você chegou até aqui. O que levou você, o que levou esse aluno a errar essa questão? Porque quando o professor está fazendo a correção, o que aquele aluno fala? É isso aí? Isso aí eu sabia. Isso aí eu sabia, e eu errei. Eu errei de bobeira. Então, fazer esse levantamento dentro da sala de aula, conversar com esse professor, para que ele faça a correção dessa forma, tá? E agora, gente, o que eu olhei também? Divisão, operações de multiplicação, planificação, que é desde o ano passado, a gente vem, né, a gente está sempre, quando a gente faz os levantamentos das avaliações dos anos anteriores, a gente está sempre observando cálculo, adição, subtração, multiplicação, é coisa básica. Ele precisa saber as 4 operações, esse aluno do 5º ano, ele precisa saber, e saber muito bem. Tá? A questão da planificação é um conteúdo que é trabalhado desde o 2º ano. E quando a gente apresenta na avaliação, ou a criança alfabetizada, a avaliação da criança alfabetizada, o cubo, uma pirâmide, ele está tendo dificuldade. A gente está vendo que o erro está, assim, gritante. E saber o porquê, de repente, trabalhou no início do ano, ou trabalhou ano passado, ou passou pelo conteúdo na sala de aula, mas não aprofundou, não teve como, o professor, às vezes, não observou que a turma ainda tem está com dificuldade nessa habilidade,
Então, é isso aí que precisa chamar a atenção desse professor, chamar a atenção que eu estou falando num bom sentido, tá? Pegar junto com esse professor, vamos ver o que a gente pode fazer para que esse aluno aprenda, porque ele tem condição de aprender. Porque quando é um aluno que você vê e fala assim, não, realmente, ele é um aluno que é um aluno laudado, eu não estou falando de aluno laudado, eu estou falando de aluno que tem condição de aprender, e às vezes não aprendeu, é porque não fixou bem aquele conteúdo, e às vezes precisa mesmo, precisa fixar o conteúdo e fazer um levantamento na turma, realmente a minha turma, isso aqui agora, ele sabe, tá? Sistema monetário, na diagnóstica, eles também, nós tivemos um número gritante de erros e tivemos também na criança alfabetizada. Eu até comentei na reunião de manhã que pode ser porque os meninos hoje, eles não pegam dinheiro, né, assim, para comprar alguma coisa. É raro isso acontecer, é cartão, né, é Pix, o pai faz Pix, então ele não tem essa... E eu sinto falta, às vezes, assim, nas escolas, aquele momento do mercadinho, que no passado parece que era uma bobagem, a gente fazia dentro de sala, quando eu estava atuando como professora dentro de sala de aula, o mercadinho no segundo ano, a gente fazia, dei aula no segundo ano, um bom tempo, e a gente fazia um mercadinho dentro da sala, nós construímos os dinheirinhos, quando não tinha dinheirinho suficiente no livro para recortar, a gente colocava ali as fichinhas com os valores, as moedinhas, e eles iam fazendo aquelas trocas, aquelas compras dentro da sala de aula, a gente criava esse momento dentro da sala de aula. E talvez, né, é isso que talvez vai ser necessário que faça, mesmo no quinto ano. Por quê? Para voltar, gente, vamos fazer um momento aqui de um mercado, traz o panfleto, o que você quer comprar nesse panfleto? Se você tem X cédula de R$20, e você precisa pagar tanto, quanto você vai ter de troco? Até porque isso é uma habilidade do quinto ano, resolver e elaborar a situação, problema. Então, o professor pode estar fazendo esse momento dentro da sala de aula, onde os alunos irão elaborar, para que esses alunos entendam realmente todo o processo, porque senão eles perguntam assim, essa situação, esse problema aqui é de mais ou de menos? A dúvida deles é essa. Então, dando essa oportunidade para ele elaborar, o professor vai fazendo a mediação o tempo todo dessa elaboração e esse aluno vai entendendo se é troco, se tem que voltar troco, se você tem X de cédula de R$20, e você tem que pagar Y, quanto você vai receber de troco? Quando você paga, o seu dinheiro aumenta ou diminui? Para ele ir pensando nas estratégias que ele vai usar para ele ter uma resposta nessa situação, problema. Então, quando deixa o aluno elaborar, o professor ali, é lógico, não vai deixar a sala solta, não. O professor vai estar ali o tempo todo, divide a sala em grupo, agrupa os alunos, vão fazendo as atividades, elaborando essas situações, problemas, como também pode ser com operações, tá? Não precisa ser só com situação problema. Isso faz muita falta no quinto ano. Por quê? Você olha e fala assim, já são maiores, já são independentes, ele tem que se virar, ele tem que estudar sozinho. Não. O quinto ano ainda depende que o professor fique ali, mediando todo o tempo dentro da sala de aula. Tá bom, gente? Eu vou compartilhar com vocês. Então, são essas questões que eu gostaria, né, de falar com vocês e pedir a atenção de vocês, uma atenção especial com o quinto ano, nesse sentido, porque eles vão participar de uma avaliação externa. Nós não estamos pensando só a nível de IDEB, quantitativo, não. Se a nota for boa, ótimo, excelente, a gente sabe que também ele aprendeu alguma coisa boa a escola passou para esse aluno, tá? Não é só em nível de quantitativo, é da qualidade também do ensino. E a rede, a gente sabe, né, que nós temos professores excelentes, né, e a gente sabe que a gente pode contar com o apoio deles dentro da sala de aula. Tudo depende da maneira como a gente conduz, né? Conversar com o professor, a gente sabe que tem um professor que às vezes é mais difícil de entender, tem aquele professor que é mais aberto, tem aquele professor que é mais fechado, mas a gente vai com um jeitinho, e quando ele percebe que o nosso papel é auxiliá-lo em tudo que ele tiver necessidade, a coisa muda, o olhar muda, e o aprendizado também, com certeza, vai ser positivo, tá?
Vou compartilhar com vocês. Depois, no finalzinho, a gente abre para vocês estarem fazendo a pergunta. Tá bom? Só um minuto. Vamos lá. Esqueci de colocar na tela aqui. Mas eu esqueci de salvar ele aqui. Vou salvar ele. 24, está aqui. Eu esqueci de minimizar. Aí eu tive que voltar. Tela cheia. Agora, gente, eu não vejo vocês mais, né? Aí vocês vão ver... eu tenho que clicar aqui no... Cadê o... Certinho? Então, tá bom. Agora nós vamos começar, né? Com o nosso planejamento. Segundo bimestre já, né, gente? Então, dá a impressão que... A impressão que os professores têm é que o planejamento é extenso do quinto ano. Mas é porque as habilidades, se vocês tiveram a oportunidade de verem no planejamento, a gente repete as habilidades, principalmente as habilidades de leitura, né? Não tem como, tá? E aqui eu só coloquei algo aqui que eu gostaria, né, de compartilhar com vocês. Espera aí só um minutinho, gente, está achando estranho aqui. Tá certinho? Amélia, tá certinho? Tá dando para ver? Tá? Então tá. Obrigada. Se você quiser ampliar, acho que pode ser isso. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, não fiz? Pois não, é só ampliar, só a tela toda, ficar cheia, sabe? Tá. Mas eu fui na tela, peraí. Gente, a Isabel sai. A Isabel saiu daí? Peraí. Se você quiser parar a apresentação e começar de novo, dá certo também, tá? Vou começar, tá, gente? Desculpa. Tela cheia. Isso. Compartilhar. Viu? Peraí. Isso, vai dar. Aí você vai lá na página que você vai compartilhar conosco. Isso. Viu? Agora eu vou ocultar aqui do lado para... Tá certo. Para mim está parecendo cortado. Isso, ainda está cortado mesmo. Oi? A setinha. Uhum. Peraí. Peraí que eu fiz um... Tá. Aí, isso, deu? Certinho? Obrigada, tá? Desculpa, gente. Aqui, gente, eu coloquei, só para a gente, né, não esquecer, né? A avaliação diagnóstica, a criança alfabetizada, os simulados, esse momento lento e encantando, que a Daniele, no final, também vai estar falando, né, Dani? Nós já falamos também nas outras reuniões, né, já foi falado. A quarta, foco no SAEB, que é segundo e quinto ano, não é? Os cadernos Mato Mais, pedagógico de língua portuguesa e matemática, que a Dani, no final, vai explicar para vocês também. Eu coloquei aqui a tabuada, porque o que a gente percebe? Que os alunos precisam saber tabuada, não é? Os alunos precisam saber. E tem criança que realmente não sabe. Então, trabalhar através de jogos, brincadeiras, né? Tem como fazer isso. E para que esse aluno se sinta seguro na hora, quando for fazer uma avaliação de matemática, uma operação de multiplicação, divisão, para ele não ficar constrangido, porque eles têm tanto medo de o colega ficar sabendo que ele não sabe, que se você perguntar, ele fala que sabe quando... vou tomar os fatos. Tem aluno que nem vai à escola. Isso é real. Não adianta a gente achar, mas isso passou. Não tem aluno? Tem aluno, sim. Dessa forma, ele nem vai à escola, porque ele tem medo.
né? Então, retoma os conteúdos, não passe para frente com aquele aluno, ele que se vira, a família que vai se virar, eles vão arrumar um meio. Não, aquele aluno que está com dificuldade, ajuda esse professor a fazer com que esse aluno consiga, não é? Avançar, ele precisa avançar. E a gente, às vezes, fala muito das dificuldades, mas eu preciso, como professor, observar o potencial que esse aluno tem e tentar trabalhar em cima desse potencial para que a gente dê uma injeção de ânimo nele, e ele acredite que ele é capaz, não é? Porque tem aluno que, às vezes, ele tem tanta dificuldade que ele olha e fala assim, eu não tenho jeito, não, eu não consigo. Porque, às vezes, já escuta tanta coisa em casa, não é? Desagradável, que ele não consegue, ele até quer, mas ele não consegue. Então, ajudar esse professor, né? Trabalhar com esse aluno dentro da sala de aula, mudar o formato das carteiras, coloca em U, eu acho que precisa, trabalho em grupo, porque eles já são maiores, mas trabalho em grupo dá muito problema, dá muita confusão, dá muito barulho, mas é necessário, e a sala de aula é o espaço de aprendizagem do aluno, ele precisa aprender ali dentro, é o momento que ele tem para falar, para trocar experiência, para trocar aquilo que ele sabe, eu sei, eu fiz dessa forma, mas que forma que você fez, esse momento ali que eles têm, tá? A leitura, confluência e autonomia, eles precisam ler, e nós já, com esse momento, né, lendo e encantando, é para reforçar esse momento, porque o professor preparar esse ambiente, ele vai ler em todos os componentes curriculares. O professor precisa estar sempre fazendo todas as estratégias de leitura em todos os componentes curriculares. E deixar isso claro para o professor. Ele vai trabalhar lá em ciências, ele precisa utilizar as estratégias de leitura. De que forma? O que eu posso fazer para que esse conteúdo, esse aluno, ele guarde, né, esse conteúdo, ele lembre, o professor falou isso aquele dia, foi no momento que a gente estava fazendo a leitura, tá? Focar em estratégias que melhorem o aprendizado dos estudantes, especialmente em língua portuguesa e matemática, que são as disciplinas, né, avaliadas pelo IDEB. Planejar atividades diferenciadas. O que a gente observa? Nas avaliações, o conteúdo é o mesmo, a habilidade é a mesma, mas quando a gente muda o enunciado, o aluno erra. Então, às vezes, as atividades, o enunciado vem sempre da mesma forma, e nós precisamos ampliar isso aí, não é? Modificar o enunciado, a forma como eu pergunto, para que esse aluno entenda. Ele sabe, e quando o professor faz a correção, ele falou, era isso? Isso aí eu sabia. Mas é porque o enunciado vem sempre da mesma maneira. Aí, quando vem a avaliação externa ou a avaliação da criança alfabetizada, ele tem essa dificuldade. Tá? A questão dos simulados periódicos, né? Nós estamos também enviando para vocês, e durante essas correções, fazer essa correção de maneira crítica, reflexiva com esses alunos, por que você respondeu dessa forma, quais foram as estratégias que você usou, que você chegou a essa resposta, ou não chegou à resposta correta. Então, não é um tipo de correção assim, gente, a resposta é essa, marca aí. Não, é fazer esse questionamento. Vem aqui, um aluno que resolveu de uma outra forma, vem aqui mostrar para a gente como que você resolveu. Isso aqui eu já estou falando outra matemática de uma vez, tá? Nas situações problemas que vão aparecer no planejamento. Mostra aqui para nós no quadro como que você fez, e colocar para esse aluno que ele tem capacidade, ele tem condição de chegar à resposta correta, ele só não chegou porque, às vezes, no meio ali da atividade, da resolução da situação problema, ele esqueceu de ler um outro comando que tinha. Às vezes tem 2 comandos, ele lê somente um e já marca a resposta lá. Tá? Então, trazer isso para dentro da sala de aula, essas discussões, né? Esses momentos, essas conversas dentro da sala de aula, entre o professor e aluno. Mas vai perder tempo. Não, gente, isso não é perder tempo. O professor precisa tirar esse momento com os alunos dentro da sala de aula. Esse período de correção precisa mudar, porque senão
Ele vai continuar dando as atividades, trabalhando as habilidades, os resultados serão os mesmos. Se não tiver esse momento para que o aluno fale, para que o aluno mostre para o professor, para os colegas, as estratégias que ele usou para resolver, tá? E dentro disso incorporar, né, os jogos, atividades lúdicas e interativas, né, mudar um pouco. Vamos trabalhar com jogos na multiplicação, vamos trabalhar vai trabalhar com fração, pode colocar o jogo da memória da fração, não sei. Aí o professor, ele vai, dentro da sala de aula, ele pode usar de maneiras diferenciadas, estratégias diferenciadas para estar trabalhando todos os conteúdos dentro de sala de aula. Ah, mas eu vou trabalhar tais gêneros. Põe uma caixinha de gênero textual dentro da sala e vai trabalhando o gênero, distribui dentro da sala. Mas esse gênero aqui, o que é esse gênero? Ah, que nós já trabalhamos no bimestre passado, mas os que a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar esse bimestre, e o que fala aí no seu texto? Você conseguiu ler? O que você acha? Ou leu só o título? Ou não conseguiu ler? Esse momento aí é um momento de troca, é um momento de interação, tá? E é rico esse momento. Sempre que possível, oferecer um acompanhamento individualizado para aqueles que têm maior dificuldade, né? E, às vezes, o olhar do professor, ele fala, às vezes o aluno tem uma dificuldade. Mais uma pergunta, o olhar do professor pode dar vida, como também pode matar esse aluno. É como se fosse assim, você não sabe isso, não é? E tem aquele olhar, assim, que acolhe, né? Não, vem aqui, vou te explicar. Vem aqui que eu vou te explicar, dá uma chegadinha aqui na minha mesa, eu vou chegar até a sua carteira, eu vou dar uma explicação para você. Ou enquanto o outro grupinho está fazendo uma atividade lá, o professor vai rapidinho lá na mesa do aluno, na carteira do aluno, e ajuda esse aluno, tira aquela dúvida do aluno, porque quinto ano eles percebem. Quando é primeiro ano, segundo ano, a criança às vezes não percebe um olhar diferenciado, mas o quinto ele percebe. O quinto, ele percebe um olhar que é para ele não falar mais. O quinto, ele percebe um olhar que é para ele ficar calado dentro da sala, não abrir a boca, não fazer pergunta. Você está fazendo a pergunta na hora errada. E, às vezes, a pergunta ele quer fazer naquela hora ali, porque o aluno do quinto ano, apesar dele estar com 10 anos, né, 9 para 10 anos, ele não tem essa capacidade que nós adultos temos, e nem essa maturidade. Eu vou anotar a minha pergunta para eu não esquecer. Aí aquilo fica, o que você queria perguntar? Ah, eu não sei. Ah, então é porque você não queria perguntar nada, né? Não, ele queria. E às vezes você faz a pergunta, depois eu vou te responder, tá? Daqui a pouquinho eu te respondo. Ou anota aí a pergunta no seu caderno, para você não esquecer que depois eu vou te dar uma oportunidade, tá? E vai mudando, gente, porque a escola precisa ser, o espaço da sala de aula precisa ser esse espaço, tomar essa proporção, né? Ter esse momento, né? O professor está bem pertinho do aluno. Há muitos anos atrás, a gente ficava tão distante do professor, a gente tinha medo de tudo. E hoje, não é? Hoje a gente precisa trazer o aluno mais para perto da gente, como professor, não é? E manter um diálogo aberto com as famílias sobre os desempenhos dos estudantes, evitar, né, falar certas coisas perto dos alunos, com os pais, que às vezes chega um pai na porta da sala, ele quer saber alguma coisa, porque ele está ansioso, ele quer saber. Então, evitar, assim, falar coisas desagradáveis para não denegrir a imagem da criança ali dentro da sala de aula, do aluno ali dentro da sala de aula, porque o quinto ano eles ficam atentos. Ah, você viu? O professor falou isso, fiz com o pai e a mãe, eu escutei. Então, assim, evitar, porque nós estudamos para isso, nós somos preparados para isso, para atender o outro, para estar aberto para ouvir o outro. Ah, mas não é o momento, eu tenho a sala lá, eu não posso largar minha sala de aula e atender. Não, a senhora pode passar lá, marca com a supervisora um momento, e a gente vai atender a senhora assim, tá bom? E acabou, não é fechar a cara, ficar com a cara fechada, e não pode. A escola, a família precisa se sentir acolhida dentro da escola. Isso não é só com o quinto ano, é desde a educação infantil, não é? A gente precisa ter esse cuidado, tá bom?
e fazer com que eles participem mesmo da educação, na educação dos filhos, né? Acompanhem o desenvolvimento, o desempenho deles na escola. Ah, mas o pai não está nem aí. A gente sabe que tem pai que não liga, mas eu, como professora, se eu estou dentro da sala de aula, é minha. Você está num lugar e você não quer estar ali. Você está ali obrigado. E, principalmente, o quinto ano começa a aprontar, começa a brigar dentro de sala de aula, começa a responder o professor. Então, a gente precisa criar esse ambiente, né, prazeroso, um ambiente aconchegante. Isso nós falamos lá no início, no planejamento de fevereiro. E a gente vê que as escolas estão realmente, né, favorecendo, fazendo com que esse ambiente fique realmente fique realmente agradável para atender esses alunos. Eu vou agora, gente, nós vamos deixar a quarta foco no SAEB e o momento Lendo Encantando também, para explicar mais no finalzinho, tá? Eu vou passar agora para os gêneros textuais, dentro de língua portuguesa, nós vamos estar trabalhando o texto informativo, o verbete de dicionário, cartoon, anedota e piada, e artigo de opinião. Todos esses gêneros são ótimos de serem trabalhados. E são gêneros, é lógico, né? Eles têm uma habilidade específica no quinto ano, por isso que eles estão aqui, tá? Nós colocamos eles aqui, porque quando você olha o currículo de Minas, ele tem uma habilidade específica para o texto informativo, para o cartoon, para o artigo de opinião, para o verbete de dicionário, tá? E em todos esses gêneros, procurar trabalhar daquela forma que eu falei, com as estratégias de leitura, com a função social, com essas habilidades, porque essas habilidades são as habilidades básicas. Se ele está lendo um texto informativo, ele não sabe para que aquele texto foi escrito, ou quem vai ler aquele texto, o que fala, qual é o assunto daquele texto ali, o que ele vai ler? Não faz sentido ele ler, não faz sentido, né? Então, mostrar isso para o aluno, né? Durante essa leitura sobre esse texto, onde que esse texto vai circular? Esse texto serve para quê? O próprio nome já fala, é informativo. Não é ele decorar texto informativo, ele serve para informar. Não! Ele vai vivenciando isso dentro da sala de aula, tendo contato com esse tipo de texto. É levar para a sala de aula. O seu informa o quê? E o seu? Fala sobre o quê? É deixar esse momento e criar esse momento, que eu tenho certeza que o resultado vai ser positivo, em todos esses gêneros aqui, no cartoon, na anedota, na piada, e a anedota e a piada, né, principalmente a piada, ficar atento, né, por causa das situações, né, são situações engraçadas, mas também são aquelas que ofendem as pessoas, evitar isso, né, se perceber, o professor perceber que tem algum aluno fazendo algumas piadas dentro da sala de aula, que está ofendendo, já não deixar isso acontecer dentro de sala, cortar mesmo, mostrar para o aluno essa questão do respeito com o outro. E dentro do cartoon, da anedota, da piada, nós vamos trabalhar o humor que não aparece no currículo de Minas, mas o humor aparece nas habilidades do SAEB. É por isso que nós colocamos o humor lá no primeiro bimestre, no planejamento, tá bom? Do quinto ano. E o artigo de opinião? Ah, mas o artigo de opinião, eles têm muita dificuldade. Inclusive, nós, nessa avaliação da criança alfabetizada, eu percebi um erro também da avaliação de língua portuguesa, foi sobre a opinião do autor. Antes de trabalhar essa opinião, trabalhe a oralidade com eles, um fato que aconteceu na cidade, uma coisa que está sendo, né, transmitida através dos meios de comunicação, uma notícia que está impactando, ou dentro da própria cidade, ou no bairro, ele chega contando o que aconteceu. Isso é fato, mas qual a sua opinião sobre isso, esse fato que aconteceu?
para ele entender, porque quando chega no papel lá, a avaliação, qual é a opinião do autor? Ele não sabe, ele fica perdido, ele fica assim, meu Deus, o que é fato? O que é opinião? O que é opinião do autor? Então, mostrar, dar essa oportunidade para ele dá essa opinião, principalmente quando for produzir. Ele pode estar produzindo um artigo de opinião, não é? E ele vai mostrar um fato, é lógico que a gente vai, né, colocar dentro da produção, algo que aconteceu, ele dá a opinião dele, na minha opinião e na opinião dos colegas, para ele poder entender o que é isso, qual o significado, o que é opinião, o que significa dar opinião. Quando a gente pede opinião, eu gostaria que vocês dessem opinião em relação ao recreio de vocês. Vamos supor, estou falando isso aqui, mas né? Vocês acham que deveria acontecer antes das 9 horas ou depois das 9 horas? É lógico que não é isso que o professor vai colocar lá. Mostrar para ele, ó, você deu uma opinião, o outro deu uma opinião, agora nós vamos juntar todas as opiniões e vamos chegar num consenso, né? Porque aí nós vamos chegar numa conclusão. Então, é mostrar para eles o fato, acontece o fato, matou uma pessoa numa cidade próxima a nossa, vamos supor, em Tocantins. E aí a gente fica sabendo do desenrolar ali, o porquê que essa pessoa, por que eles mataram essa pessoa. Pode pegar umas notícias melhores, tá? Coisas melhores. Por que essa pessoa morreu? E qual é a sua opinião? Muitas vezes vão falar assim, porque ela já matou um dia, então ela merece morrer. O outro, não, eu já acho que não deveria acontecer isso. Não deveria ser dessa forma. Violência gera violência. Tá vendo? Cada um dando a opinião. Então, é nesse momento que o aluno o professor vai poder explorar isso do aluno, essa questão do texto informativo, do cartoon, da anedota, da piada, do artigo de opinião. Então, é trabalhar esse momento dentro da oralidade, para depois ir para o papel. Então, trabalha bastante isso com eles dentro da sala de aula. E nós temos também, né, o verbete de dicionário, que é excelente de trabalhar, porque às vezes o aluno acha que dicionário é só para encontrar significado de palavras. Nós já falamos isso no primeiro bimestre sobre isso, né? Na página 91 do nosso livro, nós vamos estar trabalhando sobre verbete, né, de dicionário, e dentro de língua portuguesa estaremos abordando as unidades 3 e 4, tá? Na página 174, nós vamos dar início à nossa unidade 4 e vamos trabalhar o artigo de opinião dentro da unidade 4, tá bom? Dentro de leitura e escuta, tudo isso que eu falei no início, né, função social, né, a questão de identificar os pronomes, as substituições lexicais e pronominais, a questão de ler com autonomia e fluência, olha aí, ó, a habilidade específica do cartoon, tá? Os livros que serão selecionados na biblioteca, que vocês já estão fazendo, que nós visitamos as escolas, nós vimos que a escola já está trabalhando, não é? Essa seleção de livros na biblioteca, e depois também vai unificar com o trabalho do Lendo Encantando. Então, durante todo o processo de leitura, todas as habilidades de leitura que nós formos trabalhar dentro da escola, não esquecer, as estratégias de leitura precisam ser bem trabalhadas, a função social, o levantamento de hipóteses, parece uma chatice, né? Eu estou sempre falando isso, e eu sei que isso é cansativo, mas a gente precisa falar, e vocês precisam estar falando também com os professores, o porquê da importância de trabalhar isso dentro da sala de aula, para ele entender, porque quando o professor trabalha dessa forma, e o aluno faz uma leitura de um texto, com certeza, quando o professor falar assim, tem como você falar para mim o que você leu? Quando ele lê com fluência, com autonomia, né? Lê com fluência, com autonomia, a gente sabe que com ritmo, com entonação, com pontuação, com expressividade, a gente percebe claramente o aluno, se você der um papel para ele ali e perguntar qual é o assunto do texto, quando ele fala aquele texto com as palavras dele, você olha e fala assim, ele vai saber falar para mim qual é o assunto desse texto. Trabalha isso na oralidade para depois ir para o papel
ele vai saber qual a ideia central daquele texto, ele vai saber a finalidade daquele texto. Por quê? Foi muito bem trabalhado, foi muito bem colocado ali pelo professor, durante aquele momento ali da oralidade. O professor fez todo esse levantamento de hipótese, a questão do título, desde o título até o final do texto. Foi muito bem trabalhado. Gente, a organização dos parágrafos, quantos parágrafos? Parece que é bobeira no 5º ano, mas não é, gente. É uma habilidade que faz parte do 3º ao 5º. Se está lá do 3º ao 5º, precisa trabalhar isso sim, porque ainda tem aluno que não sabe o que é parágrafo. Em uma das visitas que eu fiz, eu achei muito interessante que uma das supervisoras, ela me mostrou um caderno de produção, vou dar uma adiantada aqui na produção, de texto, onde ela coloca todas as instruções necessárias para os alunos, como produzir um texto, o cuidado que ele tem que ter com o 5º ano, hein? Cuidado que ele tem que ter com o caderno. A questão do parágrafo, ela fez uma ponteira para cada um aluno, e a supervisora preparou esse material para entregar para os professores, uma ponteira, onde o aluno coloca essa ponteira, e dali em diante ele começa o parágrafo. É a forma que ela achou para organizar o trabalho da escola dela, e eu achei isso excelente. Ela colocou dicas para o aluno, como que ele pode iniciar uma produção, no meio, no desenvolvimento ali da produção, o que precisa ter, e lá no final, na conclusão, o que ele pode usar, qual é o termo que ele pode usar. Então, isso facilita o trabalho do professor e vai facilitar também o aprendizado do aluno. O aluno vai aprender com gosto, né? Ele realmente vai aprender, porque toda vez que ele abrir aquele caderno de produção, está com dúvida? Olha, dê uma olhadinha lá na primeira página. Tem algo importante lá para você. Leia lá as informações que eu coloquei lá para vocês. Não é? Então, é dessa forma que precisa ser trabalhado. Trabalha a oralidade, em todos os componentes curriculares, em todo o gênero textual que o professor for trabalhar. Cobra isso dele, mas cobra com amor. Cobra com a intenção, assim, eu estou aqui para te ajudar. E você pode mudar, vamos fazer dessa forma, quem sabe vai dar certo, desse jeito, vamos tentar, não é? E eu acredito que o resultado será positivo. E dentro da produção, a mesma coisa, né? Vai planejar, vai reler, vai revisar, vai fazer essa troca dentro de sala de aula. Você lê o texto do seu colega, cada um vai ler o texto do outro colega, essa fila do canto vai trocar com a fila lá perto da porta, e para ver se tem alguma coisa para ser corrigida, marca, faz uma marquinha, combina, né? O que nós vamos colocar se você achar uma palavra que está escrita de forma incorreta, se você achou que ela está escrita não é de forma errada? Ah, você escreveu errado. Não, essa palavra, ela está escrita de forma incorreta. Então, marca, dá um xizinho, combina um símbolo lá com os alunos, e depois volta essa produção para o aluno, e o aluno vai fazer essa correção até essa produção chegar nas mãos do professor. Tá? E faça esse levantamento com eles, organizar parágrafos. Tem aluno que não sabe o que é parágrafo. Por que eu preciso usar os pronomes? Por que o professor está pedindo para eu fazer esse uso? Para o texto não ficar chato, não ficar aquele texto chato de ler. Eu estou fazendo as substituições necessárias na produção. Tá? Então, mostrar tudo isso para esse professor e para que ele trabalhe com o aluno dentro de salas de aula e esse trabalho venha ter um resultado positivo. Tá? Dentro de análise linguística, nós já colocamos desde o bimestre passado a questão do uso do dicionário. Precisa ter dicionário. Ah, mas a minha escola não tem, então tem que arrumar um meio de adquirir esse dicionário. Tá, gente? Porque nem todas as salas vão usar o dicionário no mesmo momento, ali na mesma aula. Então, vai fazendo, né? Vai fazendo um cronograma. Ah, quem vai usar hoje? Quem vai usar amanhã? E até toda a turma ter o dicionário, tá? Adquirir o dicionário para todos os alunos da escola. O uso de mas, né? O uso de mas e mais, né? Também sessão com 2 S, sessão com C cedilha. O que eu observei nas avaliações? Quando a gente trabalha com as conjunções, ou quando a gente trabalha
Com os advérbios, eles têm muita dificuldade. Aqui, no caso, mais advérbio de intensidade, né? E, às vezes, quando eu trabalho com advérbio de tempo, ele tem dificuldade, a maioria erra. Então, é procurar fazer atividades para que esse aluno entenda o mais com i o que é, o mas que pode ser substituído, mas, porém, todavia, contudo, né? E que carrega uma ideia também, esse mas carrega uma ideia de oposição. Então, mostrar para ele, para que esse aluno possa fazer esse diferencial aí. Polissemia, pontuação, eu já falei da questão da pontuação, tanto na leitura quanto na produção de texto, tempos verbais, passado, presente, futuro, a formação de palavras simples, isso aí já estava no planejamento do bimestre passado, tá? E a questão das conjunções, que reforçar esse trabalho com as conjunções, tá? Com os articuladores de relação de sentido, tempo, causa, posição, conclusão, comparação, propor para os alunos, né, atividades para que eles entendam o que é isso, o que é oposição, o que indica tempo, o que indica causa, a comparação, o que é para ele entender, para quando chegar na hora da avaliação, né, ele fazer de uma forma tranquila. E dentro da oralidade, expressar com clareza, escutar com atenção, porque tem hora para tudo, ouvir gravações, canções, isso já está no planejamento, né? Estava no planejamento do primeiro bimestre, e interagir em diferentes contextos, ou seja, o aluno saber, ele falar na hora certa, interagir, se está falando de matemática, dentro do conteúdo de matemática, a divisão, a multiplicação, ele vai interagir ali usando o vocabulário apropriado. Se ele está fazendo ali uma leitura de um texto, ele vai falar de acordo com o que está ali naquele texto. Tá bom? Dentro de matemática, números, né? Também uma habilidade que já estava no planejamento do bimestre passado, mas que demanda, né? O que nós precisamos fazer? Eles ainda continuam com essa dificuldade, né? De classe, ordem, quantas classes, quantas ordens, quanto vale esse número, valor posicional, valor relativo, eles têm essa dificuldade. Então, é alguma coisa que está pendente. E agora nós vamos trabalhar milhões, então fica complicado. Antes, né, de entrar nos milhões, nós já falamos no primeiro bimestre, trabalhe com os alunos, trabalhe quadro de valor posicional, trabalhe todo tipo de material que vocês puderem estar orientando o professor para trabalhar, para que seja sanada essa dificuldade deles aí, tá bom? Outra coisa também que eles erram muito é a composição e decomposição, comparar, ordenar. A gente percebe que nas habilidades, nas atividades do criança alfabetizada, quando pede assim, colocar ordem crescente, eles têm uma dificuldade terrível. Eles erram com força. A questão da decomposição é porque decompõe só de uma forma, e aí precisa mostrar as outras formas, que eu já até mostrei no bimestre passado, né, de decomposição. E nós vamos entrar também em frações equivalentes. Mas para eu trabalhar a fração equivalente, para eu trabalhar fração equivalente, ele precisa saber identificar e representar frações. Então, pega um pedaço de papel, uma folha de papel, trabalha, mostra para ele o que é metade, o que é um terço, o que é um quarto, e aí já leva lá para um quarto de hora. Está vendo? Vai fazendo essa conexão até chegar na fração equivalente, porque senão depois vai acumulando, e quando chegar a adição e subtração de fração, com denominador diferente, porque enquanto está igual, beleza, mas quando chega com denominador diferente, ele vai ter muita dificuldade, tá bom? Dentro de matemática, é a unidade 6, né? Na página 139, nós vamos estar trabalhando frações equivalentes. Na página 142, nós vamos estar trabalhando comparar e ordenar números racionais, que é a representação decimal e fracionária, eles também têm dificuldade. Se a gente colocasse 1,2, 1,132,
em ordem crescente, para eles colocarem em ordem crescente, eles também estão encontrando muita dificuldade nos decimais. Eu não sei como que está sendo colocado isso para eles. Qual o número que eles estão tirando, assim, por base, para falar, assim, esse aqui está em ordem crescente, essa aqui é a correta, tá? Reconhecer e representar porcentagem, que também é da unidade 6, na página 147, que é uma ideia de porcentagem, tá? Que nós vamos entrar agora no segundo bimestre. Estou repetindo, calcular adição e subtração, porque ainda continua a dificuldade de adição e subtração com e sem regrupamento, resolver e elaborar situação, problema, adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente fala resolver e elaborar, por isso que esse momento de elaborar é interessante. Por quê? Esse momento de elaborar, o aluno vai pensar nas estratégias que ele vai usar para fazer a pergunta, para fazer o enunciado. Então, ele vai perceber o que ele vai acabar aquela pergunta assim, professor, é de mais ou de menos? Essa situação, problema. Ele elaborando. Então, peça para levar aqueles folhetos de supermercado para a sala de aula e faz trabalho em grupo, né? Olha, vocês vão resolver uma situação em que envolve troco. Para ele resolver essa situação, para ele elaborar essa situação, problema que envolve troco, ele precisa ter dinheiro, não é? Onde ele vai? A compra dele, ele vai pagar essa compra e o dinheiro a mais para ele ter troco. Vocês vão resolver e elaborar uma situação que não tenha troco, ou que envolva multiplicação, que envolva divisão. Esse momento aí parece que é um momento que causa tumulto dentro da sala de aula. Ah, mas eu passo lá perto da sala, o professor está aquele tumulto dentro da sala, mas procure saber por que está tumultuado, porque às vezes ele está fazendo um trabalho desse, não tem como trabalhar dentro da sala sem tumultuar esse momento, com essas atividades aí, e com essa habilidade, sem fazer um tumulto. É assim mesmo. E é assim que eles vão aprendendo, que eles vão elaborar, tá? Dentro de álgebra é a mesma coisa, resolver e elaborar problemas com uma operação onde um dos termos é desconhecido. Faça com eles, permita que eles elaborem, para eles perceberem o que é esse termo desconhecido. Por que está falando termo desconhecido? Ele sabe o que é termo desconhecido? Porque a habilidade fala isso, mas será que ele sabe? Estão vendo? São coisas simples para nós, mas para ele não. Os sólidos geométricos, né, dentro de geometria, de suas planificações, polígonos e seus elementos, e ampliação e redução de figuras. Por que eu repeti sólidos geométricos e suas planificações? Porque é um conteúdo que eu observei que eles ainda estão tendo muita dificuldade em planificação. A gente sabe que é trabalhado desde, né, as séries anteriores, mas ainda continua. Não sei se é porque trabalha só no início e depois, né, esquece, mas quando chegar lá em outubro, nas avaliações externas, com certeza essa questão é uma questão de prova, né, de avaliação. E os polígonos de seus elementos, nós vamos estar trabalhando o ângulo, vértice, e aí eu dei até um exemplo de manhã para trabalhar com corpo. Pedir um apoio ao professor de educação física para estar ajudando esse professor, né, regente, para que ele faça esses trabalhos com os alunos, e dentro da sala, ângulo, a porta, cantinho da carteira, porta, quando eu abro a porta, olha aqui, gente, e o professor pode também estar indo para o pátio da escola, trabalhando o corpo dos alunos, a questão do ângulo, até chegar no papel, tá? Grandezas e medidas, resolver elaborar problemas, também envolvendo medidas das grandezas, comprimento e área, que é a desse bimestre. Mas a do bimestre passado foi massa, nós trabalhamos temperatura, então acabou? Não. Elas vão ser incluídas também no planejamento, nas atividades do segundo bimestre, tá? Por que precisam? Porque eu não posso trabalhar a massa só no bimestre passado. Não, eu posso criar uma situação-problema, elaborar a situação-problema com eles, em que envolva todas essas grandezas que já foram trabalhadas no bimestre anterior. Hora, intervalo de hora também já foi trabalhado, mas continuem trabalhando e com afinco. Por quê? O que pode ser feito?
Há muitos anos atrás, a gente tinha levado para a sala de aula um relógio, um despertador. Mesmo que não leve hoje, às vezes tem professor até que faz com os alunos, né, um relógio, confecciona. Nós precisamos fazer isso e trabalhar com os alunos situações que eles vivenciam, né? Você saiu de casa tantas horas. Vamos supor, que horas você saiu de casa hoje? 20 para 7. Você chegou na escola que horas? 5 para 7. Quanto tempo você gastou da sua casa até a escola? E você sai daqui às 11h10 na escola. Que horas você chega? Eu chego 12h30, 12h20, 12h15. Quanto tempo você levou para chegar em casa? Você gastou mais de 1 hora? Você gastou mais de meia hora? Você gastou mais de 15 minutos? Não é? Assim, eu não sei. Aí o professor precisa trabalhar. São essas maneiras que a gente precisa estar trabalhando dentro da sala de aula com o aluno, para ele ver que isso é coisa do dia a dia dele. Aí, quando a gente coloca lá na avaliação, assim, o filme começou às 16h15 e terminou às 17h45. Qual foi o tempo de duração do filme? Ele não sabe, parece que é uma coisa que ele nunca viu. Por quê? É a forma como foi trabalhado. É a mesma coisa, você saiu de casa tantas horas, levou tanto tempo para chegar na escola. Quanto tempo você demorou para chegar na escola? Em horas ou em minutos, eu não sei, tá? É a mesma coisa. Dentro de probabilidade e estatística, ler, interpretar, pesquisar, tabelas e gráficos. Outra habilidade também que eles estão apresentando, dificuldade. E, às vezes, eu fico até meio curiosa, pensando assim, o que eles marcaram, o que eles pensaram, né? Mas vocês que estão na escola, vocês podem ter podem perguntar para o professor, o que essa turma marcou na resposta aí do gráfico, o que eles erraram, qual foi a resposta que eles deram, e fazer mesmo esse levantamento com eles, onde eles vão pesquisar, fazer alguma pesquisa, fazer levantamento de dados, montar um gráfico, montar uma tabela com eles. O que é tabela? Vamos montar uma tabela? Porque ele lê lá, mas ele complete a tabela, mas ele não sabe o que é a tabela. Não sabe, gente. Não é? E mostrar para ele. É isso aqui que é uma tabela. Hoje nós vamos montar uma tabela. Talvez, a metade da sala saiba o que significa uma tabela, mas o outro não sabe. Tem 1, 2, 3, ou a metade da turma não sabe o que é uma tabela. Então, permitir, que esses alunos tenham esse momento de estar elaborando, de estar construindo, porque quando ele constrói, ele aprende, é mais fácil para ele assimilar o conteúdo, fixar o conteúdo, tá bom? Agora a gente vai passar para geografia. Geografia também é um conteúdo assim, muito bom de se trabalhar. Vai falar da dinâmica populacional e das diferenças étnico-raciais, culturais e desigualdades sociais. E dentro da geografia, nós vamos estar abordando o sujeito e seu lugar no mundo. Então, eu achei muito interessante, porque lá no nosso livro didático, ele aborda a composição da população brasileira, o papel dos imigrantes, o que é também migrar, lá está explicando tudo direitinho, tem como fazer esse trabalho com os meninos, mostrar para a turma o que significa isso, e vai abordar também temas como desigualdade social no Brasil, na área da educação, alimentação, moradia. Gente, isso é coisa que é real na nossa vida. Então, quando a gente trabalha com algo que é real, é muito bom se trabalhar, a coisa flui de forma positiva, porque é uma coisa que ele vai levar para a vida toda, não é só para agora, no 5º ano, não. Ele vai sempre lembrar, isso aí sempre vai existir, não é? E nós estaremos também abordando lá na unidade 2, nos capítulos 3 e 4, páginas 54 a 94, eu não tenho esse costume de falar, mas eu quis colocar, porque quando vocês leram o planejamento de história, nós colocamos lá algumas datas comemorativas. Então, aquelas datas ali não é para você parar, eu tenho que fazer um auditório, eu tenho que fazer... Não é uma coisa a mais. Você vai fazer uma conexão com o seu planejamento. Eu achei tão interessante
Lá no dia 15, né, vai falar da família, e no livro de geografia, ele vai refletir, na primeira página da unidade, já vai refletir a respeito do núcleo familiar, a formação da família, o conceito de família. Ele já mostra isso. Tem uma imagem, e a proposta dessa imagem vai falar do conceito de família. Então, você pode pegar aquela proposta de imagem que está ali e trazer para o conceito de família nos dias de hoje. Não é para criticar ninguém, não é para falar mal da vida de ninguém, mas é para o professor respeitar, né? Mostrar para o aluno. Isso é coisa do nosso dia a dia. E, às vezes, o conteúdo tão distante que o aluno acha difícil a geografia, de entender essa geografia desse bimestre, dessas habilidades que nós vamos estar abordando. Vai falar também sobre o trabalho do IBGE, né? Qual é o papel do IBGE, o que o IBGE faz, os dados estatísticos, né? Vai falar também, eu até coloquei aí, lá tem a música Inclassificáveis, de Arnaldo Antunes, que eu achei muito interessante, né? E quando nós lemos lá no livro, ele fala o seguinte, que nós somos... Por que a música tem esse título, né? Nós somos inclassificáveis, porque nós somos descendentes de diversos povos, e por isso não pode ser classificado como um só grupo étnico, não. Então, como nós somos descendentes de diversos povos, ele achou por bem fazer essa música aí, ó, compor essa música Inclassificáveis. E ela está lá no livro, eu deixei o link dela aí, ela está na página 65 do livro didático. E cantem com os alunos dentro da sala de aula, é o momento de cantar, aproveitem esse momento, deixem eles cantarem, façam um questionamento com os alunos, o que eles acharam da música, se realmente é isso mesmo, se realmente está fazendo uma conexão com as habilidades de geografia, tá? Também, dentro do livro de... Não, aí termina a geografia. Agora, dentro de história está muito bom de ser trabalhado também, tá? Por quê? Nós vamos trabalhar povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. Primeiro, vai identificar as formas e funções das cidades, né? E analisar as mudanças sociais, casa com geografia, econômicas, ambientais, provocadas pelo seu crescimento. Não, mas aí está falando de crescimento, provocado pelo crescimento, mas quando nós olhamos essas mudanças sociais, a gente sempre percebe que tem um grupo ali prejudicado, né? Com todas as mudanças, alguém está prejudicado, a área, às vezes, da educação, a área, às vezes, né, da moradia, a área, às vezes, da saúde, né? A área da necessidade básica, às vezes, ela fica prejudicada. E mostrar também o lado positivo do crescimento das cidades, né? A cidade de Ubá, antigamente, era o fumo, que se destacava, né? Hoje, polo, moveleiro, usem o livro Ubá Didático, está aqui no planejamento que eu coloquei, tá? Para falar sobre o contexto econômico e social da nossa cidade, está na unidade 7, nas páginas 216 a 218 do nosso livro didático, e nós vamos ver como que a cidade cresceu, o que é a cidade, qual é a função da nossa cidade, e esse crescimento, o que ele provocou? Esse crescimento provoca tumulto dentro da cidade? Provoca, houve o crescimento, nós recebemos mostrar isso para os alunos, porque tem aluno que nem sabe, tá, gente? Que tem a faculdade de medicina dentro de Ubá. Nossa, mas não sabe. Eu acredito que tem aluno que não sabe que tem uma faculdade de medicina dentro de Ubá. Tá? Mostrar para eles o que a cidade tem de bom, o que essa cidade pode oferecer de bom. As pessoas que vêm de fora para aqui, para estudar aqui, as pessoas que saem daqui de Ubá para estudar em outras cidades, as pessoas que saem de Ubá, mesmo sendo polo moveleiro, e vão trabalhar lá no Bom Pastor, em São Geraldo, e talvez tenha até pais de aluno que trabalham lá, não é? Que trabalham lá em São Geraldo, trabalham em Rodeiro,
tem a fábrica lá de móveis em Rodeiro, que saem pessoas daqui para trabalharem lá, vão através do meio de transporte, é o ônibus que eles utilizam, da firma, que leva esses funcionários para lá, traz esse funcionário todo santo dia. Então, mostrar o crescimento da cidade, ele faz isso, ele faz bem para a cidade, ele traz coisas boas para a cidade. E reconhecer as características da cidade, analisar as interações entre a cidade e campo, e entre cidades na rede urbana. Quais são, né, as interações entre cidade e campo? Como é que o BAR faz essa interação? Não é? Ele está mostrando isso, trazendo para bem próximo deles. E associar o conceito de cidadania à conquista de direito dos povos e das sociedades. Aí aqui eu coloquei, que eu achei muito interessante, propor aos estudantes uma roda de conversa sobre os temas como a conquista dos direitos, o trabalho livre, o trabalho assalariado, como que isso foi conquistado, não é? Então, foi através não foi assim, de uma noite para o dia, não é? Tem uma história por trás de tudo isso, então, que esse aluno, ele pode tomar conhecimento e ver que foi uma luta, foi uma batalha. Então, mostrar que essa luta ainda continua, não é? Essa questão do trabalho assalariado, acabou aquele tempo assim, né? Acabou não, que ainda tem lugares que a gente sabe que existe trabalho escravo, assim, as pessoas ganhando o mínimo, né? O mínimo, e pode estar fazendo pesquisas também, mostrando para eles, né? O mínimo, e não são valorizadas, né? Mas em relação ao passado, aquela escravidão que existia, hoje, já com a chegada, né? Hoje que eu estou falando, assim, com a chegada das máquinas, né? A questão também da carteira assinada, da CLT, hoje as pessoas, elas pelo menos estão mais amparadas, né? Se antigamente, quando morria alguém da família, era o filho mais velho que cuidava da mãe, porque não tinha essa questão da CLT, mas a partir do momento que começou a acontecer isso, que isso entrou para a nossa história, aí o que acontece? Hoje, a mulher não fica desamparada, ela recebe uma pensão, parece que é uma bobeira, mas isso tudo é conquista. Isso tudo é conquista, e ele precisa estar sabendo disso, tá? E dentro também, gente, na página 70, lá do nosso livro didático, vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, mostrar para eles o porquê da criança não trabalhar. E às vezes as pessoas falam assim, mas no meu tempo eu trabalhei, por isso que hoje tem aí um monte de pessoa aí na rua, né, fazendo coisas erradas, mas é mostrar para eles que a criança ela precisa estar na escola, ela precisa estar estudando. Por que ela não trabalha? Ela também, o fato dela não trabalhar, não justifica que ela tenha que ficar na rua, andando para baixo e para cima, não. Ela pode estar ajudando os pais em casa, não sendo escravizada num serviço, mas ela pode estar dando a contribuição dela também. Porque senão pode olhar e falar, não, tem um estatuto que me ampara, eu não posso fazer nada, não é? Vamos lá. E tem a parte também lá no nosso livro, na página 90, que vai falar sobre bullying. E eu até deixei um link aí, é um projeto, não é para fazer esse projeto em escola, não, nada disso, é só para conhecimento do professor. Ele define 8 tipos de bullying que devem ser evitados na escola. Eu deixei um link aí para vocês. E quanto às demais datas, né? A abolição da escravatura, achei muito interessante. Deixa eu começar do Dia do Trabalho. Das páginas 83 a 87 do nosso livro de História, vai abordar sobre o Dia do Trabalho, dia 1º de maio. Então, nada de fazer assim, nossa, eu tenho que fazer o que a secretaria mandou. Não, já está no planejamento, já está no livro de História. O livro de História, ele faz, né, ele contempla esse conteúdo, esse tema do Dia do Trabalho, então tem como o professor fazer uma conexão com esse dia, fazer um trabalho legal dentro da sala de aula. Tem a abolição da escravatura, na página 81, que é também no dia 13 de maio. Olha quanta coisa boa dá para trabalhar nesse segundo bimestre.
em relação às datas comemorativas, sem que o professor fale assim, eu preciso parar para fazer isso. Ele vai fazer um link com as habilidades trabalhadas dentro de sala de aula. Dia da Família, que é dia 15, olha que excelente, na página 59 do livro de História. As famílias do povo da África, quando eles tinham filho, tem uma certa região da África, o filho só pertencia ao pai, a mãe não tinha direito sobre o filho. Então, trazer isso para os dias de hoje, como é que isso é visto hoje? Não é? Fazer essa comparação da família do passado, dessa família lá da África, dos povos da África, com a família de hoje, com a família da qual ele faz parte, tá? E temos também que o professor vai poder estar, né, fazendo essa conexão com o livro didático, que eu tenho certeza que vai ter como fazer um trabalho de excelência, um trabalho gostoso, um trabalho prazeroso, tá? Sem ficar com aquela coisa maçante, cansativa. E dentro de ciências, nós vamos trabalhar vida e evolução. Integração entre os sistemas digestório, respiratório e circulatório. Hoje pela manhã eu até falei com as meninas, né, com os supervisores, que é muito interessante, quando nós, às vezes a gente é questionado, eu já fui questionado uma vez, por que você não trabalha os sistemas separados por bimestre? Porque não tem como, eles estão integrados. Tem como eu respirar? Quando uma criança está no processo de amamentação, a mãe está amamentando a criança, tem como ela sugar o seio da mãe e não respirar? Ela faz, assim, a coisa é tão perfeita, aquilo que Deus criou é tão perfeito, que, olha, essa sucção, ela suga o seio da mãe, ao mesmo tempo ela respira e engole aquele leite. Então, se ela falhar nesse processo e nessa interação, se ela não conseguir sugar e respirar e engolir, gente, é questão de segundo. Isso é tão mecânico, né? Assim, a gente olha tão assim, que a gente não valoriza isso. Mas por um lapsozinho, ela engasga e ela pode perder a vida. E aí a gente fica pensando assim, gente, que coisa linda, né? Todo esse processo, essa integração, desculpa pela interação, essa integração entre os sistemas digestório, respiratório, circulatório. Enquanto ela está ali sugando, ela está respirando, o sangue está circulando, tudo ao mesmo tempo, gente. Tudo ao mesmo tempo. Isso é coisa divina mesmo. Então, antes de trabalhar esse conteúdo, esses conteúdos com os alunos, principalmente, né, eu acho que a respiração, eu acho que é algo que há 3 anos atrás, 2 anos atrás, 2020, né? 2020, 5 anos, né? Atrás, a gente estava batalhando para respirar, né? Todo mundo querendo respirar o ar puro, e todo mundo estava até com medo do ar, né? E antes de trabalhar esse conteúdo, não peça ao professor, abra a página no livro, página tal, nós vamos trabalhar hoje o sistema respiratório. Não, vamos lá para fora, gente. Hoje nós vamos fazer uma aula diferente. Vai no cantinho, lá no pátio, ou debaixo da árvore. Olha, agora nós vamos todo mundo fechar os olhos, vamos respirar, inspira e expira, inspira e expira. Parece uma bobagem, né? Mas não é não. Faz parte do conteúdo. Faz parte do conteúdo. Enquanto você está inspirando, que sensação que você tem, né? Que coisa boa, né? E às vezes tem pessoas que não conseguem. A minha respiração não chega até o fim, eu não consigo respirar direito, não é? Então, mostrar isso para eles. É uma coisa simples, que parece boba, mas que modifica. E vocês acham que nós vamos trabalhar hoje sobre o quê? Quando eu pedir para vocês respirarem, o que vocês acham? Qual vai ser o nosso conteúdo hoje? E aí, para depois ir lá para o livro e abrir a página, trabalhar essa oralidade com eles, esse momento, né, de vivenciar o corpo, a respiração, tá? E perguntar para eles o que eles acham, né, que conteúdo que eles vão trabalhar, né? E para fazer com que esse conteúdo ele tenha mais assim, gosto por trabalhar, mais desejo de trabalhar esse conteúdo de uma forma diferenciada. Identificar os órgãos do sistema produtor masculino e feminino,
que é uma coisa também, um conteúdo que às vezes vai ter pai que vai contra, porque fica sabendo, mas nas reuniões vocês já podem estar colocando isso para os pais, ninguém está ensinando sexo a ninguém, ninguém está incentivando ninguém a fazer sexo, isso faz parte da nossa vida, e vai ser com muito respeito, não é? Nada assim de fazer com que as crianças fiquem assustadas. Não, gente, não é nada disso. Mostra para a família. Não, nós vamos fazer esse tipo de trabalho. Se achar pertinente, convida um profissional da saúde, da área da saúde, para trazer uma palestra para os meninos e as meninas, né, para os alunos dentro da sala de aula, porque isso é muito rico, porque é pessoa que é formado para isso, né? Ela vai saber como abordar o assunto com eles, não é? Conhecer as características do aparelho reprodutor masculino e feminino e as transformações que ocorrem durante a puberdade. É a fase que eles estão vivenciando, não é? 10 anos, começa a aparecer os pelos, né? O menino começa a engrossar a voz, às vezes ele fica com vergonha de ficar conversando, a menina, é a menstruação que chega, e às vezes tem família que não tem coragem de falar com a menina fica sem saber o que é isso também. Gente, mas nós estamos em pleno século XXI, tem gente assim? Pode ser que tenha, né? Eu não sei, eu não conheço cada um. Então, é falar de uma forma tranquila, simples e objetiva, tá? Dentro de arte e dentro de educação física, nós vamos estar trabalhando com a dança. Eu escolhi a dança por quê? Por causa da festa junina, não é? E é uma habilidade que mesmo os alunos, né, que são portadores de necessidades especiais, eles poderão estar participando dessa dança. Se ele é cadeirante, eu não sei a situação dele, né, ele também pode estar participando, e com muito respeito, com aqueles, principalmente com aquelas crianças que não dançam, que não participam da festa junina. Acho isso uma palhaçada. Não, vamos respeitar o outro. Se ele não dança, ele pode estar... não, ele não dança, então vai ficar aí, não está ensaiando, vai ficar aí no pátio, ó, fica aí, ó, mas não quero também fazendo bagunça, não. Não, coloque esse aluno lá na biblioteca, quem sabe tem alguém que possa estar lá, e esse aluno está fazendo uma pesquisa sobre a origem da festa junina, não é? Ou quem sabe, se é evangélico, eu não sei de qual religião ele é, quem sabe eles podem fazer criar uma coreografia para eles estarem apresentando dentro do credo deles lá, não sei. Isso tudo, gente, pode acontecer dentro da escola. Então, quando a escola proporciona isso, ganha confiança da família, a criança fica mais confiante na escola, e ela confia mais no trabalho do professor, e ela sabe que o professor, ela olha para o professor com um outro olhar, ou seja, realmente ele se importa comigo. Não quer dançar, o problema é seu, vai ficar aí. Não, não vai não. Vamos fazer diferente, gente. Vamos, né, colocar esses alunos, olha, vocês não dançam, a gente respeita, mas vocês não podem também ficar aqui sem fazer nada. Então, nós vamos lá na biblioteca, vocês vão escolher um livro para ler, e depois eu quero perguntar a vocês o que vocês leram. Não é assim? Eu acho que é mais fácil, né, da gente poder acolher os alunos e estar trabalhando com a quinta série, porque não é fácil, porque esse quinto ano, eles já são maiores, eles não são bobos, eles percebem tudo. Dentro de ensino religioso, nós vamos trabalhar crenças religiosas e filosofias de vida. E aqui está falando para respeitar as narrativas e acontecimentos sagrados de diferentes culturas e tradições religiosas. Eu achei muito interessante, até coloquei pela manhã. Eu achei interessante que na semana passada, não sei se foi, acho que foi no domingo, de manhã cedinho, acho que não era nem 6 horas, passou uma procissão perto da minha casa, o povo cantando baixinho, né? E a gente respeita. E nós tivemos também, eu sou evangélica, nós tivemos um trabalho de caminhada na Vila Casal, no mês de março, acho que foi mês de março, início do mês de março, e onde nós saímos, né, com um bom grupo de pessoas, né, evangélicas, nas ruas da Vila Casal, cantando e falando para as pessoas algumas coisas, né, e nós fomos respeitados, e isso é muito bom.
Então, nós precisamos criar esse ambiente dentro da escola de respeito, eu respeitando o outro, né? Porque eu acho que quando existe esse respeito, né? Quando eu respeito o aluno me respeita, aluno com aluno respeitando o aluno respeitando a pessoa que trabalha na recepção da escola, porque às vezes ele é o porteiro, não, ele é o recepcionista da escola, ele trabalha lá na recepção da escola, né? Parece que uma pessoa qualquer, não, ele precisa ser respeitado, ele tem hora para abrir o portão e para fechar o portão, não é? Então, isso é muito interessante. Quando chega aqui essa questão das narrativas religiosas, os acontecimentos sagrados, isso precisa ser respeitado, né? E identificar também e registrar que os mitos de criação em diferentes culturas e tradições religiosas expressam, tá? Eu coloquei um i aí a mais e a outra palavra não apareceu, tá? Expressam, deixa eu achar aqui, tá, gente? Expressam, oh, Jesus, peraí. As origens, tá? Expressam as origens. Vocês me desculpem que faltou essa palavra aqui e eu coloquei um i a mais. Então, gente, em todos os momentos na escola, respeito, né? É o respeito com o outro, valorizar o outro, olhar para o outro, o meu olhar precisa ser o olhar que eu gostaria que ele tivesse para com a minha pessoa. Ele está me olhando dessa forma e eu vou olhar com respeito, respeitar as famílias, porque tem muitas crianças sofrendo, né? Tem muita família sofrendo e a escola, ela precisa dar um suporte a essas crianças em outro sentido. Não, às vezes, ficar falando de sofrimento deles, mas fazer com que o ambiente da sala de aula, o ambiente de aprendizagem seja prazeroso e ele sinta desejo de realmente estar ali dentro dessa sala de aula, tá? Eu vou deixar só uma mensagem aqui, vou passar para a Dani, que diz assim, educar e construir vidas saudáveis para um futuro melhor. Esse é o nosso papel. Educar é isso. Eu educo hoje, né? E lá na frente, porque a gente lembra dos professores, nós lembramos dos professores que nós tivemos. Nós lembramos as coisas boas que eles nos passaram, né? Eles marcaram as nossas vidas. E graças a Deus de forma positiva. E é assim também que nós precisamos marcar os nossos alunos. Muito obrigada. Estou aqui na Secretaria de Educação, tá? À disposição de vocês. E vou passar para a Dani, porque ela ainda vai, né, tá falando com vocês. E se vocês quiserem fazer perguntas,